Hoje nós vamos falar um pouco sobre ciência e a ciência como possibilidade de transformação. Qual é o papel dela nesse momento atual e não só nesse momento atual? Qual é o papel da ciência dentro da sociedade na qual nós estamos inseridos? E para isso nós convidamos o professor Guilherme. Deixo a palavra aí contigo para se apresentar para o pessoal. Então, boa noite, meu nome é Guilherme, minha formação é em Ciências Sociais e eu vim aqui para ver se a gente dialoga sobre ciência. Uma grande honra participar com a professora Raquel e com o próximo convidado que ela vai anunciar agora. E também vai participar da live conosco o professor Ronan, que já é um grande conhecido daqui da cidade, né? As pessoas que estão online, até alguns alunos nossos devem estar aí no chat. Então, o professor Ronan, também um amigo muito querido e uma pessoa que nos acompanha no trabalho aqui do Centro Educacional. Pois bem, a respeito dessa primeira intervenção de vocês, eu concordo exatamente com o que vocês falaram. Eu só me refiro com uma outra palavra. O que a professora Raquel falou é que a ciência é uma linguagem. Perfeito. Eu costumo, e os autores que eu leio, costumam dizer que a ciência ela é uma narrativa, ou seja, uma forma de contar como é que o mundo é. E desde quando convém, para que a gente entenda o que é a ciência, pelo menos a ciência com letra maiúscula, substantiva, a partir de quando a ciência passou a ser a narrativa dominante do mundo que a gente vive, porque nem sempre foi assim. A gente, via de regra, costuma pensar que as coisas são e sempre foram. É a ideia de um desde sempre, se perde de vista a perspectiva histórica de por que as coisas são como são. Então, convém lembrar que nem sempre a ciência explicou o mundo para os homens. Até muito perto do ponto de vista histórico, até a Ilustração, no fim do século XVIII, que foi o pensamento iluminista, quem dominava no mundo ocidental a explicação do mundo para a humanidade, para os homens de forma geral, era uma outra narrativa, a narrativa religiosa. Era ela que dizia de onde nós havíamos vindo, como era a vida, de que a vida era feita e para onde íamos depois da vida, que são as questões mais fundamentais, afinal de contas, da vida. A partir da Ilustração, a partir do pensamento iluminista e da Revolução Burguesa, sobretudo na França, no mundo ocidental, a ciência se substantivou, se apresentou como forma dominante de explicação de mundo, a narrativa que domina o mundo. E por que ela se apresentou? Com que base? Ela se apresentou com base em 3 preceitos fundamentais. Ela é uma forma de pensamento que se diferencia de todas as outras. Ela se diferencia da religião, do senso comum, ela se diferencia da bruxaria, ela se diferencia da crendice, ela se diferencia de tudo, porque ela é uma forma organizada sistematicamente de apresentar essa narrativa. Segunda característica, ela se orienta em um método, em um modus operandi, em uma forma de fazer essa sistematização. E, por fim, ela tem embasamento empírico. Ela precisa ter fundamentação empírica para se apresentar como verdade. Embora ela não seja verdade, ela ganha nesse mundo pela dominância que tem o estatuto de verdade. Mas ela não é uma verdade absoluta, ela só é, por onde eu comecei, uma forma de explicar o mundo para os homens, uma narrativa, uma linguagem, como queiram. Eu vou dar vou tentar dar a minha opinião, enfim, o meu ponto de vista a respeito de qual a relação entre a ciência e a sociedade, digamos assim. Como que ela chega, como que ela reverbera na sociedade, se ela é entendida ou não. Eu retomo a minha fala do início, então. Pois então, quando a ciência se apresentou como narrativa, como forma dominante de explicação do mundo, foi preciso criar também nesse mundo a classe que dominava o conhecimento. Quem é a classe que emerge com a Revolução Burguesa, com a Revolução Francesa? A classe burguesa. Pois bem, então a burguesia precisava criar formas, mecanismos de divulgação da sua forma
de explicação de mundo. É aí, então, que entram no centro da relação entre sociedade e ciência e pensamento científico a universidade, que já era um processo em curso na Europa desde a média, Idade Média, digamos assim, desde a Revolução Comercial dentro do feudalismo europeu, do medievo europeu. Ali começa o movimento das universidades, propondo, dentro do movimento religioso, já nasce também o pensamento científico. E logo depois, no século XIX, no século XX, então, se solidifica a ideia de escola. Então, a escola e a universidade são as duas formas de divulgação do pensamento científico. É como a sociedade, de uma forma mais geral, desde muito novo até a formação final, acede até essa forma de conhecimento. Como que nós tomamos conhecimento da linguagem correta, da ortografia, de cálculos, da matemática, da física, da química, ou seja, das formas mais diversas de explicação do mundo, através da escola, quando a gente é muito jovem, e através da universidade, quando a gente já é bem mais... tem mais idade, já está pronto para ser formado para o mercado de trabalho. Então, é ali, é dessa forma que a gente acede, é dessa forma que se dá a relação entre conhecimento solidificado e sociedade, através das formas, das instituições formais de educação, a escola e a universidade, mais propriamente. Eu fiquei super ansioso com a questão, com a pergunta, se ela pode transformar, né? Eu vou começar por um raciocínio teórico. Qual é a ciência que estuda a ciência? Essa é a questão fundamental que a gente tem que se perguntar. A ciência para estudar muitas coisas, né? Então, a ciência para ser ciência, um campo científico, para ser um campo científico, ele tem que ter dois elementos, digamos assim. Uma ciência para ser ciência e se tornar um campo do conhecimento independente de outros, ela tem que ter dois elementos fundamentais. Um objeto de estudo, ou seja, uma coisa que seja sua própria, de seu locus de estudo, e um modus operandi, uma forma de fazer, ou seja, um método de estudar essa coisa. É por isso que, por exemplo, economia não é a mesma coisa que administração, é por isso que física não é a mesma coisa que química, é por isso que geografia não é a mesma coisa que sociologia, porque cada uma tem a sua maneira, um objeto de estudo, uma coisa que é sua própria de estudo e um método que é seu próprio. Elas compartilham, os campos científicos compartilham tudo isso. Muito bem. E qual é a ciência que estuda a ciência? Ou seja, qual é a ciência que tem como objeto de estudo a ciência? É um campo da filosofia, mas que só a filosofia acha que é só dela, porque é um campo compartilhado por todas as áreas do conhecimento, que é a epistemologia, que vem do grego conhecimento. Então, é a ciência que estuda a ciência, a epistemologia. E se a gente for, a partir desse raciocínio teórico, pensar a partir da epistemologia, se toda a ciência fosse epistemológica, fizesse um exercício epistemológico, ou seja, um exercício de se voltar para si, de voltar-se para si, um exercício, um movimento entrópio de estudar a si próprio, esse seria, em essência, um movimento questionador. Raros são os campos do conhecimento, as áreas do conhecimento, que têm a coragem de fazer esse exercício relativizador, esse exercício mais que questionador, autoquestionador. Questionar a sua própria perspectiva de mundo, questionar o seu próprio objeto de estudo. E esse campo do conhecimento é a epistemologia. Então, em primeiro lugar, isso. Nem toda a ciência tem a pretensão, a coragem e o intuito de questionar, porque elas não começam questionando nem a si próprias. Tomam os seus próprios conhecimentos como verdades absolutas, e a ciência ela pode ser tudo. Aliás, a ciência raramente é verdade. A ciência é sempre movida por relações de poder. Ciência custa valor, e numa sociedade onde tudo tem um valor capitalista, a ciência também é um elemento do capital. Então, em primeiro lugar, eu subverto a pergunta. Nem toda ciência tem coragem, nem toda ciência quer ser questionadora, porque questionar pressupõe também se expor, se pôr em risco,
de questionar. E para finalizar, quem não se questiona nem a si próprio, muito menos vai questionar outras formas do mundo. Então, a ciência deveria começar a questionar a si própria, antes de se propor como questionadora. No geral, a ciência é um dos campos mais conservadores que a gente conhece, mais que a religião, mais que outras formas do conhecimento. A ciência é muito conservadora. O professor Frank, da Unipampa, ele fez uma pergunta, acho que bem pertinente. Para vocês, a ciência é baseada em negação ou confirmação? Opa, para aí, agora falou comigo, para aí só um pouquinho. Eu acho que é contigo. Aí a perguntinha, só um pouquinho, olha só. Então vamos definir duas coisas. Em primeiro lugar, geralmente as pessoas costumam, percebam, eu não estou dizendo que estou dizendo que costuma se ver por aí, no senso comum, contrapor-se ciência à religião, por exemplo, certo? Eu comecei dizendo que tanto a ciência quanto a religião são narrativas. Elas são narrativas, formas de explicação de mundo. Inclusive no mundo ocidental, do ponto de vista histórico, a ciência tomou da religião a forma hegemônica de explicação do mundo. A ciência sucedeu à religião. Então, elas costumam aparecer como opostas, mas elas não são opostas, elas são a mesma coisa. Ciência e religião são narrativas, são formas de explicar para os homens como é que o mundo é. Mas por que elas aparecem como opostas? E aí é a resposta à pergunta do professor Frank. Elas aparecem como opostas porque elas têm valores opostos. Qual é o valor principal da religião? O principal valor da religião é a crença. Para que você tenha uma religião, para que você acredite, é preciso que você ponha fé em algo que não precise ser demonstrado nem comprovado empiricamente. Você não precisa ver para crer. A religião se baseia no crer para ver. Ou seja, para que você creia, basta, para que você veja, basta que você creia. É um valor a crença. A ciência tem um valor oposto. A ciência tem o valor da dúvida. O principal valor da ciência é a dúvida. Por isso, um sujeito, um filósofo alemão, dizia que a frase preferida dele era de omnibus dubitandum, duvide de tudo. Esse é o principal valor da ciência. E o que é duvidar? Duvidar é você pôr em xeque aquilo que, mesmo demonstrado e comprovado empiricamente, é passível de dúvida e refutação. Então, a ciência e a religião aparecem como opostas porque embora sejam narrativas e, portanto, são coisa mesma, elas têm valores opostos. E aí as duas aparecem como completamente diferente para nós. E aí, então, é a resposta ao professor Frank. Para vocês, a ciência é baseada em negação ou confirmação? Absolutamente na negação. O principal valor da ciência é a negação, mas negação não é negacionismo, cuidado. Negação com base nos mesmos preceitos da ciência, ou seja, com o mesmo mecanismo. Negar sem base nenhuma, com base no senso comum, no achismo ou no empirismo puro, é uma negação barata. É a negação dos que não têm uma narrativa que possa pôr no lugar. A negação na ciência se dá pela dúvida, a dúvida metódica, aquilo que Descartes chamou de dúvida metódica. E o que é duvidar? Duvidar é pôr em xeque um pensamento organizado empiricamente, organizado sistematicamente, orientado metodologicamente, pondo em xeque aquilo que já é demonstrado empiricamente, mas pode ser refutado. Aí, por exemplo, você pode colocar a teoria, e aí o Ronan pode falar muito melhor para a gente, o que foi o Einstein, o que foi o Newton, o que foi Galileu, né? Quando o Galileu pôs em dúvida toda a narrativa e explicação de mundo, depois do Galileu morreu tendo que negar perante o Tribunal da Inquisição as teorias que ele tinha desenhado com base na observação com lentes.
40 anos depois, o Newton demonstrou empiricamente que o que o Galileu tinha dito era absolutamente verdade. O mundo, o que governava o mundo não era um ser supremo extraterreno, eram 3 leis que até hoje caem no Enem. As 3 leis da física, não precisa ir longe. Depois do Newton, a ciência evoluiu até chegar em Einstein, que reformulou toda a ciência do conhecimento da física. E aí eu não vou me meter na área do Ronan, mas é apenas para mostrar que a ciência age por negação, mas uma negação metódica, né? Orientada cientificamente também. Tem uma colocação da Miriam que vai bem ao encontro do que tu estás falando. Ela diz: eu entendo essa negação, que ela se baseia como a dúvida sobre certa coisa ser ou não ser daquela forma. Negar a ciência e suas comprovações com método é negacionismo. Vai um pouco ao encontro do que tu estás falando. Eu vejo muito... Só bem rapidinho a pergunta dela. Negar a ciência com comprovações não é negacionismo, é refutação. Negacionismo é negar sem orientação metodológica, sem base empírica e sem organização sistemática. Se você não tiver essas bases, você não está fazendo refutação, você está praticando negacionismo, que é uma espécie de bruxaria do senso comum do tempo moderno, enfim, né? Alguém que pergunta se a ciência pode ser neutra. Eu acho que até o Ronan já comentou sobre isso. Carlos Frederico, ele colocou: a ciência pode ser neutra? O Ronan falou disso, né? Acho que o Ronan falou disso. Comentou. Bom, respondendo aqui a esse perfil que chama Oficial de Justiça, a ciência é total empírica? Não é. Ela é dúbia. A resposta é dúvida porque a pergunta facilita. Veja, ela não é somente empírica, mas ela 100% tem que se basear na empiria. Se não houver empiria, não há ciência. Não há ciência sem base empírica. Mas se você partir de uma base apenas empírica, aí é empirismo brutal. O senso comum é totalmente empírico, totalmente superficial, totalmente a partir da primeira impressão, através da via da experiência e da experimentação. Então, a ciência tem que ter comprovação empírica, mas eu repito os 3 elementos da ciência: organização sistemática, orientação metodológica e base empírica. Com esses 3 elementos em conjunto, temos pensamento científico. Só com um ou outro esparso, por exemplo, só a empiria, não é ciência. O senso comum também é absolutamente empírico. E sobre a questão da neutralidade, eu posso me estender um pouquinho e tentar... Claro. Por favor. Então, é o seguinte, olha só. As pessoas costumam confundir esses termos, a ideia de neutralidade. E aqui nós temos... eu sou antropólogo, o Ronan é físico, né, Ronan? Eu sou professor de ciências da natureza, tenho formação em ciências da natureza. Okay. Então, eu venho das ciências humanas e das ciências sociais, e o Ronan vem das ciências da natureza. Então, nós aqui somos muito estranhos um ao outro. Nós partimos de elementos completamente diferentes de explicação de mundo. Estamos em campos absolutamente distintos do conhecimento. Muito bem. No meu campo, a ideia de neutralidade é absolutamente impossível. Por quê? Porque o ser humano é um ser valorativo em essência. Eu sou valorativo desde que eu acordo de manhã até a hora que eu durmo, e mesmo dormindo eu não durmo de forma neutra. Eu sonho com aquilo que alimentou o meu dia subjetivamente. Então a neutralidade é uma quimera na ciência. A ciência não deve, aliás, a ciência não deve ser neutra, porque a neutralidade esconde os interesses por trás de muito conhecimento científico. Agora, percebam, a ciência deve ser objetiva. E o que é objetiva? Objetividade é a adequação da ideia científica à realidade objetiva, realidade existente. Ou seja, tem que se passar aqui dentro aquilo que acontece aqui fora, no mundo. Então, a ciência deve ser absolutamente objetiva. Se não houver objetividade, não há ciência. Se não houver objetividade, se eu não retratar, se eu não reproduzir dentro da minha cabeça, se eu não entender o mundo tal como o mundo é, não há ciência. A ciência é uma representação dentro do intelecto humano da realidade existente. Isso é ciência. E isso não se dá de forma neutra,
porque cada um vai registrar dentro da sua cabeça a partir da subjetividade que tem. Um homem branco, hétero, vai ter um registro do mundo diferente de uma mulher negra, lésbica, por exemplo. Eles vão ter percepções de mundo completamente diferentes. E aí não tem problema nenhum. Um antropólogo muito conhecido, chamado Clifford Geertz, ele, uma vez foi perguntado a ele, está no livro A Interpretação das Culturas, né? E ele diz assim, a ciência não é neutra e ela não deve ser neutra. Ela não deve nem procurar ser neutra, porque ao tentar ser neutra, ela estará justamente escondendo a subjetividade que lhe constitui. Agora, ela nunca pode deixar de ser objetiva. Se a ciência perder a objetividade, tanto mais ela será não científica. Ela perderá a cientificidade. Então, as pessoas dizem assim, mas então o conhecimento ele é repleto de subjetividade. Claro, repleto de subjetividade. Ele reflete os interesses do seu tempo, do seu lugar, dos cientistas que lhe produziram, e aí está a riqueza de uma narrativa que é essencialmente humana, que é essencialmente social, né? Agora, ela nunca pode perder a objetividade. Se ela perder a objetividade, aí ela não é ciência, ela é qualquer outra coisa. Tem algumas perguntas ali atrás e falaram a respeito da popularização do senso comum, né? Claro, o senso comum ele sempre houve, ele sempre esteve ali à espreita de todo o pensamento científico. E ele é muito acessível, ele, por ser muito empírico e muito intuitivo, o senso comum ele convence de forma muito rápida e muito fácil. E ele conquista pela via da sensibilidade mais elementar que nós temos. As redes sociais possibilitaram que uma gama infinita de pessoas comuns, com suas opiniões diversas, conseguisse impactar muito mais gente de uma forma muito mais direta. Antes, para se fazer isso, era preciso escrever um artigo de opinião, minimamente num jornal da cidade, num jornal de maior impacto ou coisa assim. Hoje não, hoje se você tem muitos amigos no Facebook, no Instagram, se você tem um pequeno canal no YouTube, você emite sua opinião, muitas vezes sem uma base, sem muita cientificidade, e aí você atinge um número enorme de pessoas. E a gente vive na era da pós-verdade, ou seja, a cientificidade, a veracidade das coisas é substituída pela confiança no interlocutor. Então, as redes sociais popularizaram as opiniões e o senso comum, eu acho que é por isso. E como que se confronta o senso comum? Ora, se vai confrontar o senso comum divulgando a ciência, fazendo com que a ciência chegue de forma muito mais direta, muito mais acessível, falando uma linguagem mais simples, não hermética, não fechada, não uma linguagem que as pessoas não entendam. Essa é uma forma possível de divulgar a ciência. Eu só queria fazer uma ponderação a respeito da questão da Manuela. O Ronan já respondeu também parcialmente, né? Tem um professor na Federal de Santa Catarina, professor Nildo Ouriques. Ele é economista de formação e é professor do curso de Economia e Relações Internacionais. Ele tem um livro chamado O Colapso do Figurino Francês. É um livro bem conhecido nas ciências sociais. Ali ele constrói um modelo que ele chama de intelectual público e intelectual acadêmico. O intelectual acadêmico é aquele intelectual encastelado dentro da universidade, que não dialoga com o grande público, fala uma linguagem rebuscada que quase ninguém entende e se preocupa muito mais em publicar e manter o seu lápis em dia do que se comunicar com o público, do que cativar pessoas, do que ser um bom professor em sala de aula. Mas tem também o intelectual público, que ele chama de intelectual que contrapõe o intelectual acadêmico. Esse intelectual público, ele diz que é um intelectual militante. E o que é um intelectual militante? É aquele que produz ciência, produz conhecimento, em boa medida mantém a sua publicação em dia, porque é necessário, é decorrente da profissão, mas ele torna público esse conhecimento, através de uma divulgação muito maior. O Renan falou na primeira frase da live a expressão transposição didática. Essa é uma expressão de um francês chamado Yves Chevalard.
dos anos 50. Ele dizia que mais importante do que saber, pesquisar e produzir conhecimento é transpor didaticamente esse conhecimento para o grande público. Esse é o intelectual militante, esse é o intelectual público. É aquele que vem a público e dá a cara à discussão, porque senão o espaço será ocupado, porque o conhecimento é um espaço político, o conhecimento é uma forma de poder, e poder é política. Então, se a gente não ocupar o espaço com boa ciência, com conhecimento fundamentado, organizado, empiricamente dado, metodologicamente orientado, se a gente se retirar para dentro dos castelos da universidade, o que vai chegar ao grande público é o senso comum, é a opinião, a doxa infundada. O intelectual público, o intelectual militante, ele produz o conhecimento e vem a público, vai aos jornais em artigos simples de opinião, vem às lives, fala a linguagem que os alunos entendem, cativa os alunos com o seu conhecimento. Isso é fundamental. Eu diria que essa é a forma, como perguntou a Manuela aqui, a forma de tornar a ciência acessível a todos. É sendo um intelectual público, preocupado com o público que dialoga. Se for com alunos, fale a linguagem do aluno. Se for para um público de universidade, fale numa linguagem de uma conferência, mas fale a linguagem que o seu público entenda. Só assim o conhecimento bom, digamos assim, bom do ponto de vista da ciência, chegará ao grande público. Senão, a eles só chegará aquilo que vem pelo WhatsApp News, digamos assim, né? E aí não tem fundamentação nenhuma. Respondendo a pergunta da Cristiane, é isso. Para quem serve o conhecimento? O conhecimento deveria servir para quem financia ele, ou seja, a sociedade, quem financia as formas de produção de conhecimento, mas não é a quem serve. O conhecimento serve ao grande capital, serve a quem detém os recursos e decide em que vai investir, em quem que não vai investir. Então, nós vivemos um paradoxo. Nós financiamos o conhecimento, mas não nos beneficiamos com ele. Essa é a lógica do capital. Lembrar que as críticas que eu faço ao campo, ao conhecimento de forma geral e à universidade de forma particular, são críticas feitas desde dentro da universidade, é o mundo que eu vivo, é o lugar onde eu trabalho, é dentro da universidade pública, e a universidade pública que é, em verdade, um think tank, um tanque de cérebros, o lugar onde se pensa o mundo, ela deve exercer exatamente o seu papel, que é se aproximar da escola básica, se aproximar da população, se aproximar da comunidade que a financia e que realmente está interessada no que ela tem a dizer. Então, as críticas que eu faço é desde dentro da universidade. E a Unipampa, por estar situada no interior do interior, do ponto de vista geográfico, na margem do país, ou seja, nós estamos na fronteira. A Unipampa é uma universidade fronteiriça, e ela nasce desde São Borja, vai até Jaguarão, então ela convive com a realidade da Argentina, da Pampa Gaúcha, do Uruguai, ou seja, ela é uma universidade com um impacto muito forte. Ela está não só nas fronteiras geográficas, como nas fronteiras culturais, nas fronteiras, digamos assim, da convivência com esses sujeitos. E ela deve exercer esse papel. É um compromisso que nós temos na divulgação do conhecimento e da ciência. Então, agradeço a Raquel e agradeço ao Ronan.